Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre arras, assunto bastante interessante do direito das obrigações. E quer ficar atualizado, quer ficar atualizada com tudo aquilo que a gente coloca aqui no canal? Se inscreva no nosso canal e conheça nossas redes sociais. Dessa maneira, você vai sempre receber atualizações a respeito dos vídeos que a gente coloca aqui. Muito bem, arras. Na verdade, imagina a seguinte situação. Você quer comprar um imóvel e você sabe que o imóvel acima de 30 salários mínimos, o Código Civil te exige que faça escritura pública. Pois bem, para a escritura pública você precisa ir até um tabelião. Só que você não tem oportunidade de ir até o tabelião naquele momento, ou você tem o dinheiro para dar uma entrada, mas precisa aprovar um financiamento. Enfim, você quer muito aquele imóvel e você precisa de alguma maneira selar a pactuação da compra daquele imóvel para depois efetivamente realizar a compra nos termos do que o Código Civil estabelece. Pois bem, nesse momento, o vendedor fala assim, olha, eu até fecho com você agora, mas me dá um sinal, me dá alguma coisa para segurar o negócio. E aí você dá um dinheiro de entrada, você sinaliza o pagamento, você dá um sinal e este sinal é um símbolo que sinaliza a celebração do negócio. Pois bem, a isso o direito civil dá o nome de arras, princípio de pagamento, sinal. Esse é efetivamente o conceito de arras, também chamadas de sinal. Você está sinalizando o fechamento do negócio. Você está sinalizando a celebração do contrato. Okay? Existem duas modalidades de arras. Existem duas espécies de arras. As arras confirmatórias e as arras penitenciais. Já vou te dizer, a regra é que as arras sejam confirmatórias. Porque pensa na seguinte regra. O contrato, ele é feito para ser descumprido ou ele é feito para ser cumprido? A resposta é óbvia, não é? Você faz um contrato para cumprir ou para descumprir? A resposta também é óbvia. Então, a obviedade é que as arras são confirmatórias e elas confirmam o contrato. Que elas sinalizam e que elas confirmam a celebração do contrato. E se elas forem da mesma natureza daquilo que servirá de pagamento, elas já caracterizam o princípio de pagamento. Normalmente, você vai pagar em dinheiro e as arras são em dinheiro. De maneira que, quando você for concluir o negócio, aquelas arras que você deu, aquele sinal que você deu, já considera-se entrada, já considera-se princípio de pagamento. Por outro lado, é possível você estabelecer uma cláusula de arrependimento. E normalmente tem uma punição para aquele que se arrepende. Essa punição, essa penitência para aquele que se arrepende, normalmente perdendo aquilo que deu de sinal, é o que caracteriza as arras penitenciais. Ou seja, as arras penitenciais servem para punir aquele que se arrepende, mas, como você já sabe, a regra é que os contratos são feitos para que sejam cumpridos. Por isso, para existir a arra penitencial, para existir a cláusula de arrependimento, precisa haver disposição expressa no contrato. Okay? A gente vai falar mais um pouquinho delas, mas antes da gente mudar, eu quero falar com você da natureza jurídica das arras. Elas constituem um pacto acessório. Então, elas constituem efetivamente um contrato menor que acompanha e depende da existência do contrato principal. Ok? Então, vamos falar da regra, da principal modalidade de arras, que são as arras confirmatórias. Como eu já disse para você, elas servem para confirmar o contrato, que passa a ser irretratável. Mas presta atenção, na verdade, não é a colocação das arras, não é a pactuação das arras que torna o contrato irretratável. Todo contrato, por si só, já é irretratável. Para haver retratabilidade, é necessária a cláusula expressa no sentido da retratabilidade, ok? Porém, as arras, elas confirmam, elas colocam um selo, como se fosse um selo de garantia naquele contrato que está sendo celebrado.
Como eu já te falei, se as arras forem contratadas, elas se presumem confirmatórias. Se você não colocar no contrato o direito de arrependimento, você estará diante de uma situação de arras confirmatórias, ok? Então, existindo arras e na ausência de disposição expressa a respeito de qual modalidade de arras se trata, você estará diante de arras confirmatórias. Qual é a consequência das arras confirmatórias? Como eu já te disse, ela confirma o contrato e aquele que desfizer o contrato perderá as arras, ok? Então, essa é a punição para aquele que desfizer o contrato. Aí você fala assim, mas Antônio, isso também não é nas arras penitenciais? Não, porque nas arras penitenciais, o direito de desfazer o contrato, o direito de se arrepender do contrato está previsto no contrato. Aqui não. Aqui nas arras confirmatórias, o direito de arrependimento não está. E justamente por não estar, havendo arras confirmatórias mais prejuízo pelo inadimplemento contratual, é possível pedir indenização suplementar. E nisso, inclusive, que as arras diferem da cláusula penal, como você tem o outro vídeo aqui no canal que fala sobre cláusula penal. Nas arras, e é da estrutura jurídica das arras, se foi pactuada a modalidade de arras confirmatórias, aquele que inadimplir se sujeita a perder as arras e também indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, obviamente, caso o valor desses prejuízos ultrapasse o valor que já foi perdido a título de arras, para não haver enriquecimento sem causa. Por outro lado, mesmo não havendo prejuízo pela parte inocente, aquela parte que inadimpliu perderá as arras. Então, aquele que deu arras, aquele que deu o dinheiro de sinal, ele perde esse dinheiro, mesmo que a parte contrária não tenha sofrido prejuízo. E aquele que recebeu, obviamente, ele vai devolver, e aí você fica no 0 a 0, ele vai devolver mais um tanto igual. Ou seja, é a devolução em dobro, porque ele devolve o que ele recebeu e paga a título de arras o mesmo valor a título de punição pelas arras confirmatórias que foram descumpridas, ok? Então, como você está vendo aí, se você tem arras confirmatórias mais prejuízo, é possível pedir indenização suplementar, mas é claro, para pedir indenização é preciso provar prejuízo. E o valor das arras vale como taxa mínima do pagamento desse prejuízo sofrido. Porém, como você sabe, aquele que celebrou um contrato para que seja cumprido. Ninguém celebra um contrato para ser desfeito. Por esse motivo, se você tiver um contrato que tem arras, você pode usar uma das duas possibilidades do artigo 475 do Código Civil, que é, quais sejam as possibilidades? Pedir a resolução do contrato mais indenização, porém, você pode exigir a execução do contrato com perdas e danos. Então, se você sofreu prejuízo, obviamente, e ainda for possível exigir o cumprimento do contrato, você pede o cumprimento do contrato mais perdas e danos. E nessas perdas e danos, claro, tem que comprovar o prejuízo. Nesse prejuízo sofrido, as arras vão servir como taxa mínima desse pagamento, desse prejuízo sofrido, ok? Essas são as arras confirmatórias. Arras padrão. Colocou arras, deu um sinal no início da pactuação, essas arras têm natureza de arras confirmatórias. Agora, você pode colocar no contrato o direito de arrependimento. Tá? Você pode colocar uma cláusula dizendo que você pode, segundo as condições estabelecidas no contrato, se arrepender daquilo que você contratou. E aí, então, você estará diante das arras penitenciais ou punitivas. Como eu já te falei, tem que estar estipulado o direito de arrependimento. Tem que ter cláusula expressa para que haja a natureza penitencial das arras. Além disso, elas têm função unicamente indenizatória pelo exercício, olha o que eu coloco aqui para você, do direito de arrependimento.
Então eu fiz um contrato com você, eu coloquei uma cláusula dizendo que eu posso me arrepender. Eu posso exercer o direito, eu tenho o direito de desfazer o contrato. Você já sabe disso. Como você também tem o direito de desfazer o contrato e eu também já sei disso. E aí, aquele que desfizer o contrato perde as arras. Então, se eu te dei arras e eu desfizer, falo, olha, não quero mais, né? Me arrependi de fazer o contrato, eu tenho esse direito, está escrito aqui no contrato, você fica com as arras, eu vou embora. Ah, mas eu tomei prejuízo, você fala. O problema é seu, porque você sabia que eu podia me arrepender. Por outro lado, se eu te paguei arras e você se arrepende, você vai me devolver as arras que eu te paguei e vai me devolver um tanto igual. É a famosa devolução em dobro. Porque simplesmente, se você me devolver, ficamos no 0 a 0 e aí você não está sendo punido pelas arras penitenciais, pelas arras punitivas. Ok? E nós dois, então, sabemos que ambos temos o direito de arrependimento. E por esse motivo, não há direito à indenização suplementar, porque foi previsto o direito de arrependimento. Nós colocamos no contrato o direito de nos arrepender, ok? Arras é isso, sinal, princípio de pagamento e também serve regra para confirmar o contrato ou, quando houver cláusula específica, para estabelecer o direito de se arrepender e, claro, com a consequência da incidência desse valor. Ok? É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.